E junto, né, nessa confusão toda que nós tivemos em relação a esse caso envolvendo o Alexandre de Moraes, a gente teve um novo caso, que foi o caso envolvendo o aeroporto de Roma. Essa história do aeroporto de Roma, que eu acho uma das grandes histórias, acho que desde o primeiro momento aqui eu disse a vocês, né, que essa história ela tinha um potencial de derrubar o Alexandre, a história do aeroporto de Roma. Então nós tivemos essa notícia agora de que o filho do Moraes deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani no aeroporto, segundo o perito. Se você não leu essa notícia, ela está no site do Paulo Figueiredo Show, rapidamente. Eu vou fazer um resumo aqui para você, que a defesa da família obteve um laudo técnico das imagens que constatou que o Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca, deu um pedala-robinho, um pescotapa no Roberto Mantovani. E é do professor Roberto Molina de Figueiredo, que não é meu parente, aos que me perguntaram, apesar de, naturalmente, aí ter um bom DNA corajoso, é um perito muito conhecido na justiça, e ele mostra o que aconteceu. E tem um trecho dele absolutamente assustador que eu vou ler aqui para vocês. Na forma como as imagens 59 e 61 foram apresentadas no relatório número 004/23, o da Polícia Federal, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas na imagem 59 e 61 foi suprimida. Olha a gravidade do que esse cara está falando. O perito está dizendo que no relatório da Polícia Federal, no perícia, sei lá o que, da Polícia Federal, uma imagem foi suprimida. Tal cena, e não é qualquer imagem, tal cena de extrema importância mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto do Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi. Olha que loucura essa história, que coisa louca. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal, olha o que o perito diz. É curioso que justamente nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 004/23, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Ressalte que a numeração duplicada refere-se a imagens distintas. O que o perito está dizendo aqui é que o autor do relatório da Polícia Federal cometeu crime. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. É importante também observar que entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação de posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames, que mostrariam a agressão de Alexandre Barsi e Roberto Mantovani. Supressão de frames é uma coisa muito bonita para dizer trecho do vídeo apagado. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o timecode, que não foi. De qualquer modo, se ainda parar alguma dúvida, essa pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos, porque eles não puderam obter cópia, ou apenas a captura dos frames de interesse,
Tal situação estaria aqui ilustrada inequivocamente com imagens de boa qualidade. Ou seja, acho que é o Dias Toffoli que está conduzindo esse processo. Ele está protegendo o Alexandre de Moraes. E eu disse a vocês, quando saiu essa história, os que me acompanham há mais tempo sabem, quando saiu essa história eu falei, saiu a história, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, se não sair no Fantástico, nesse domingo, o vídeo vazado completo, é porque a versão do Alexandre de Moraes é mentirosa. E eu falei isso inequivocamente. O vídeo nunca vazou, nunca veio ao público, nunca veio a público, e em vez disso a gente teve o Globo fazendo aquela charge ridícula, recontando a história. Vocês devem lembrar, olha, o Bruno vai colocar aqui, essa charge, deixa ela aqui um pouquinho pra gente, Bruno. Porque é necessário colocar isso aqui para vocês, porque isso foi o que o Globo, sem ter visto, disse que aconteceu. Esses são os responsáveis. O Globo, ao ver um cidadão vítima de um ministro que mandou 6 carros da Polícia Federal às 8 horas da manhã, não, às 6 horas da manhã, perdão, de um domingo, na casa de um sujeito que tinha tido ali um conflito com ele, o Globo tomou esse lado aqui. Isso aqui foi o que o Globo fez. Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, senhores do Globo, que os senhores ficam chateados, é por isso aqui. É por isso aqui. E aquilo não foi uma ação contra o Roberto Mantovani. Você que está em casa precisa entender isso. Essa ação foi contra você. Porque ela foi para impedir que você confrontasse os ministros. É para dizer, olha, quem vier nos incomodar, é isso aqui que vai acontecer. E não tem justiça. Cai na mão do Dias Toffoli, o Dias Toffoli sumiu com o vídeo. E eu já tentei conseguir esse vídeo de tudo que é jeito, com o pessoal da Itália, etc. Mas um dia vocês vão entender, eu estava até falando isso no meu grupo de patronos, pode tirar o tapa na cara, Bruno. Um dia vocês vão entender, eu estava até conversando com o pessoal no grupo de patronos, que a articulação da direita no mundo, ela simplesmente não existe. Não tem articulação da direita. Paulo pede para um deputado, não sei, ninguém tem acesso, as pessoas não têm. Eu construí algo aqui, estou construindo algo nos Estados Unidos, estou tentando construir agora em Portugal, mas ainda não tive tempo de ir a Itália para construir uma rede, porque não é possível, né? Você vê que loucura. A direita está, em tese, no poder na Itália com a Meloni. Tem um monte de deputados de direita. Eles adoram o Bolsonaro, inclusive. Mas ele não tem um deputado para virar e falar, cara, pressiona as autoridades aí para conseguir uma cópia dessa fita. Eu ainda vou ter. Calma. É porque, assim, um dia, né? Eu ainda não tive tempo de ir para a Itália, mas um dia que eu tiver recursos infinitos, né, eu vou passar a fazer só isso. Vou ficar ainda. Eu tenho que ir para a Itália, tenho que ir para a Holanda, tenho que ir para a Bélgica, lá no Parlamento Europeu, mas se eu fizer isso, quem que vai pagar as contas, né? Tem família para cuidar e tal, mas um dia, moral da história é que a gente não arrumou essa cópia desse vídeo, que para mim vai ser o batom na cueca. Mas a gente já tem, por exemplo, os italianos, né? A polícia italiana já tinha chegado às mesmas conclusões do perito da defesa quando eles analisaram o vídeo. Coloca aí a imagem da perícia da Itália pra gente, Bruno. Tá aqui. Para quem não fala italiano, está escrito aqui o seguinte: a 18/39/12 foi detectado o único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade, no caso, personalidade, o Alexandre. Na circunstância, esse último, o filho da personalidade, né, provavelmente exasperado pelas insistentes agressões verbais recebidas, e é isso mesmo, político, pessoas estão aí para serem xingadas, agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito
impactando levemente os óculos de Alexandre Barço de Moraes. Bruno, volta para o impactando levemente, bota o que o Globo colocou como impactando levemente o Alexandre de Moraes, a foto, o tapa. Impactando levemente. O tapa do Batman no Robin foi impactando levemente. Você também tem a Associação dos Peritos. A Associação dos Peritos no Brasil também já tinha alertado para essa perícia fajuta da Polícia Federal. Diz o texto, tá aqui, nota pública. A CPF manifesta preocupação em relação à análise da Polícia Federal sobre o caso do ministro do STF. De quando é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus alfarrábios. Eu tenho aqui, deixa eu abrir o link. Eu queria ter visto a data, não anotei. Isso é de 6 de outubro de 2023. Vai fazer quase um ano. E aí diz aqui, ó, no texto deles, dizem: é preocupante que os procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem, abre aspas, prova pericial. Ou seja, o relatório da Polícia Federal não é um procedimento pericial, uma vez que não atendem às premissas legais como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais da natureza criminal. O COD, diz a nota dos peritos, de outubro de 2023. O Código de Processo Penal CPP, a lei a lei tarará, coadunam na imprescindibilidade da produção isenta da prova no processo criminal por peritos criminais dotados de autonomia técnica, científica e funcional, prerrogativa necessária para assegurar a idoneidade da prova justa e equidistante das partes. E diante dessa porcaria aí, lembrem que o primeiro delegado dessa história, que estava cuidando do caso, o cara não aguentou. Não tem como você justificar um troço desse, um relatório pericial falso. Um relatório da Polícia Federal fraudulento. Então o primeiro delegado tentou ali, foi malandro. Tocou para o lado. É o que eu digo, que você tem, essa história de estou cumprindo ordem, isso não existe. Você sempre tem a opção de não cumprir ordens. Então ele tocou para o lado, falou, não teve crime, fica por isso mesmo, dito pelo não dito, tá tudo certo, encerrou o inquérito, bola para frente. Daí, o Xandão foi lá, agiu, e eles trocaram o delegado e arrumaram uma putinha que adulterou as imagens e produziu um relatório falso. Os tais cachorrinhos que o deputado Eduardo Bolsonaro até assistiu aqui o Paulo Figueiredo Show, depois trocou na tribuna para putinhas, as tais putinhas da Polícia Federal são essas. E quando eu digo putinhas, eu estou dizendo putinhas mesmo, não é que, Paulo, você deveria usar um termo, tá bom, meretrizes, damas que trocam favores por dinheiro. Vocês não lembram o que aconteceu com esse novo delegado? O que aconteceu com ele? Delegado que indiciou os 3 por ofensa morais, que ele fez? Ganhou um puta carguinho na Europa. Você vai me dizer que não é putinha? Teve um que falou, não, porra, toca pro lado, encerra aí, ninguém viu nada. E teve o outro que falou o seguinte, porra, vou agradar o meu sugar daddy, e aí ele vai me mandar para a Europa com todas as despesas pagas. E eu digo o seguinte, o pessoal o Senado tem uma oportunidade de ouro maravilhosa, porque esse caso é muito batom na cueca. O Rodrigo Pacheco está pressionado. Aumentem mais um ponto de pressão, senadores. Cabe aos senhores a supervisão do Poder Judiciário, o poder de check and balance, o poder de fiscalização. Isso é um caso de interesse nacional que não tem nenhum motivo para estar em sigilo. Peça para borrar o rosto das pessoas não envolvidas. Isso é tão fácil, qualquer aplicativo de celular faz isso.
tem um site de vídeos que, se vocês entrarem, a maioria das pessoas estão com as imagens do rosto borrado. Não vou dizer qual é o site, mas é um site que fazem coisas muito menos salientes, muito menos promíscuas do que está acontecendo aí. Então vocês peçam, borrem o rosto para preservar e divulguem, fiscalizem, vejam, exerçam o trabalho de vocês, façam um requerimento ao presidente do Senado. Custa nada. Deixe ele em desgaste. Esse caso é maravilhoso. Não vale chamar esse cara que está na Europa, esse delegado da Polícia Federal? Não tem nenhuma comissão de segurança da Câmara. Não dá para chamar esse delegado para esclarecer esse caso com ele, não? Porque a gente tem um perito dizendo que um delegado da Polícia Federal está cometendo fraude. Um perito renomado. Eu, Paulo Figueiredo, acho que vale uma convocação. E é isso, gente. Vocês têm que aprender a fazer oposição. Fazer oposição é isso, é catucar, é encher o saco. E esse caso é muito batom na cueca. Aproveitem o mau momento do adversário, que vai se agravar. Eu digo que vai se agravar porque eu já falei aqui. As reportagens da Folha vão continuar. Tem gente que está falando já na internet. Acabou a vaza-toga. Eu falo, queridos, o mais grave ainda não saiu. Eu sei de pelo menos 2 bombas que vêm por aí. Tem mais, porque eu não sei de tudo, mas eu sei de 2 bombas que vêm por aí. Vão deixar evidentes as fraudes processuais, fraudes cometidas pelo Alexandre de Moraes, e também o critério político das ações dele.